Bem-vindo ao canal do Reino. Eu quero falar com você hoje um pouquinho a respeito de uma palavra muito importante que está aqui na palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada. Está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Eu vou ler o texto e nós vamos comentar sobre ele, que diz: Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, atendendo a espíritos enganosos e a doutrinas de demônios, mediante a hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência cauterizada. Meus queridos, isso aqui é um texto muito importante, como todos os textos, mas eu quero especialmente falar sobre esse hoje, porque a Bíblia nos diz que nos últimos tempos, esses tempos em que nós vivemos, haveria espíritos enganadores. E os homens, o que eles iriam fazer? Eles iriam prestar atenção a esses espíritos enganadores. A Bíblia até menciona que essas doutrinas, aqui no versículo 1, diz que essas doutrinas são de demônios. Evidentemente, quando você faz uma análise breve desse versículo, você percebe que se existe doutrinas de demônios, é porque essas doutrinas elas são ensinadas no púlpito. E isso é no mínimo, algo muito, mas muito perigoso. Por quê? Porque se você presta atenção a esses espíritos enganadores, a essas doutrinas de demônios, evidentemente que você não está sendo alimentado, você não está realmente entendendo o propósito de Deus. Ou seja, o Evangelho do Reino não está chegando até você. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer o que diz o apóstolo João em 1 João, capítulo 4 também, e o versículo de número 1. Eu vou ler para você. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos se vêm eles de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. O conselho da palavra de Deus é que no final dos tempos haveria ensinos demoníacos no púlpito. E o conselho da Bíblia é: não creiais em todo espírito, mas provai todo o espírito. Ou seja, essa avaliação cabe a nós fazermos. Então você tem que ver que realmente, de acordo com a palavra de Deus, quem está pregando o Evangelho do Reino e quem não está. E o conselho é, se você perceber que aquele espírito não é de Deus, o Espírito Santo de Deus, você tem que sair imediatamente de lá e procurar realmente aqueles que têm compromisso com o Evangelho verdadeiro, o Evangelho do Reino. E assim, com certeza você vai granjear não somente a sua salvação, mas a de toda a sua família.